Não sei nem pra onde vai, minha filha. Não, Isso a gente aí. não faz pesquisa não, meu filho. Gravando, tá? Paulo Chagas. Quem vai começar? É tu? Aqui, É ó, tu, podcast. né? Vai seguir mesmo? É. Ai, calma. Cancela. Boa tarde. Vai, gente. Boa tarde, gente. Estamos aqui em mais um podcast, né? Nós somos alunos da turma 7 do mestrado profissional em clínicas odontológicas e vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver um projeto de pesquisa e aplicado à graduação, ao mestrado, mais específico também em ensaios clínicos, certo? Vamos lá, Charlene. Então, o primeiro passo para a gente fazer um projeto de pesquisa é decidir sobre o que a gente vai falar. Então, a gente precisa observar alguma lacuna científica, alguma coisa na minha área de atuação ou na odontologia no geral que eu não tenho uma resposta ainda, ou até mesmo a gente sabe, mas não existe um artigo que comprove. E eu quero fazer esse teste. Então, a gente tem alguns exemplos, como algum material dentário novo, ou até mesmo uma técnica nova. E aí a gente começa a pensar nessas lacunas e a gente pode até pesquisar outras formas, outras ideias, como a Nailane vai falar um pouquinho para vocês. É como se a gente fosse a ideia inicial, né? Exatamente. A gente quer, tive aqui essa dúvida, esse insight aqui que a gente pensou e vamos ver se realmente isso faz sentido, Exatamente. né? Exatamente. Então, quando surge essa ideia, algo inovador que a gente quer pesquisar, é muito importante também ter em mente as bases de dados que a gente vai pesquisar, que tem que ser bases de dados confiáveis, bases de dados que vão trazer essa credibilidade para aquilo que eu estou escrevendo. Então, aqui para exemplificar, nós temos a PubMed, que é uma base de dados que ela é internacional, onde vai ter artigos mais consolidados, de várias línguas, né? Temos a Cielo, a Lilacs, temos a Web Science, entre outras bases de dados aí Se a que gente nós fosse podemos parar para utilizar. realmente ficar lembrando de todas as bases, né? São muitas. Muitas. Isso. Mas é bom deixar assim bem certo que quando você pensa em fazer uma pesquisa, pensa em fazer um projeto, a primeiro pontapé é você decidir o tema e depois começar a pesquisar. Exatamente. Saber o que é que tem ali já de feito, já estão ali pesquisando, para você também não fazer algo que já existe na literatura, né? Exatamente. Perder tempo, né? E aí, quando a gente está buscando essa ideia, né, que é algo tão importante para dar esse pontapé inicial, a gente vai buscar onde essas ideias? Vai ser nas discussões em grupos de pesquisa, quando a gente tem ali aquelas pessoas que apreciam também a pesquisa e a gente vai ali perguntando, questionando onde estão as lacunas que precisam ser ali consolidadas e também através de observações clínicas. No nosso dia a dia, no consultório clínico, a gente vai vendo necessidades que precisam ser elucidadas, questionamentos ali que a gente não consegue responder e que uma pesquisa científica entraria muito bem, principalmente a pesquisa in vitro, né, como é o caso da nossa a nossa abordagem aqui no dia de hoje. E isso é tão interessante porque, assim, eu e Isabel que estamos aí já há uns tempinhos, né, na área da pesquisa, vez ou outra a gente está numa conversa que às vezes é até uma conversa informal e alguém comenta alguma coisa perto da gente, aí você, poxa, isso daria uma pesquisa. E aí acaba se tornando realmente uma dúvida e que realmente quando você vai buscar em alguma base de dados como essa, você diz, não, ninguém nunca pesquisou isso, ninguém nunca teve essa dúvida como eu, ou se teve, não, né, levou para frente essa dúvida, esse questionamento. Fica com esse olhar mais apurado, né, para aqueles pontos interessantes ali que E podem já ser tem uma desenvolvidos. pergunta-chave, né, para destrinchar ali a sua pesquisa. E aí que a gente entra também como identificar se essa ideia ela é viável de fato. Não adianta ter várias ideias e ela não ser praticável, né? E o que é que a gente tem que ter? Tem que ter originalidade, né? Tem que ser uma ideia original. A gente tem que ver se não já existe isso, como o Matheus falou. Tem que ter relevância. Não adianta a gente fazer uma pesquisa de algo que não é tão relevante, não vai mudar nada, já existe. E a gente, por mais que a gente tenha uma boa ideia, tem que ter os recursos disponíveis para a gente conseguir fazer essa pesquisa. Não adianta de nada ter a melhor ideia e a gente não conseguir jogar para frente, né? Conseguir desenvolver de fato essa pesquisa a longo prazo. Isso. E vamos falar também agora sobre a estrutura do projeto de pesquisa. Para iniciar, começar tudo, a gente tem que ter um título. E como deve ser feito esse título, né? Ele deve ser claro, objetivo e específico ali dentro da área que você escolheu, né? Um exemplo ruim
bem amplo, estudo sobre resinas compostas. Tantos e tantos estudos que a gente pode fazer sobre resina, então fica algo muito vago. A gente tem que especificar mais sobre o que a gente está estudando ali, né? Um exemplo melhor, avaliação da resistência à compressão de resinas compostas nanohíbridas submetidas a diferentes ciclos térmicos, estudo in vitro. Então, ele fica mais específico, abrange, coloca de fato o que você vai falar ali na sua pesquisa, né? Para quem for ler, entender qual é o motivo principal, não só sobre resinas compostas, né? E é interessante também porque, assim, o título não necessariamente que você vai escolher inicialmente vai ser o título que vai para a publicação, para final, né? Às vezes a gente lê, quando chega a gente muda alguma coisa na sua metodologia ou alguma coisa que você identificou e você muda esse mais título. Um guia, né? Pra gente começar ali. Mas o importante é você fechar, né? O maior número ali de espaços que possa trazer variáveis, né? Diferentes e que possam aumentar a tua pesquisa, porque aí quanto mais centralizado, melhor vai ser para você, né? Isso. Então, continuando essa parte da estrutura do artigo, né, do trabalho científico, a gente vai ter a introdução, onde ela deve justificar, trazer essa justificativa do porquê que esse estudo é relevante. Quando eu avalio essa necessidade de realizar esse estudo, eu já tenho que ter essa justificativa do porquê dele e trazer também para que o meu leitor ele compreenda. Incluir também essa mini versão de uma revisão da literatura, utilizando referências sempre atualizadas, de 5 a 10 anos no máximo ali de estudos mais recentes. Identificar uma lacuna científica que demonstra como o seu estudo pode contribuir com a ciência como um todo, né? Com os procedimentos clínicos, como esse estudo vai trazer assim, um diferencial para o que já existe. Então, a introdução ela deve trazer todas essas referências. Ou seja, como a Nay estava falando, primeiro na introdução a gente vai demonstrar para o leitor uma problemática e a gente, com o nosso trabalho, vai responder a esse problema. Em seguida, depois da introdução, a gente vai para os objetivos. E a gente tem 2 objetivos, um objetivo geral e um objetivo específico. Podem ser vários, no caso, específicos. Quando a gente fala de objetivo geral, o nome mesmo está dizendo, é uma coisa mais ampla. Então, como a Rayane estava falando mais cedo, vou fazer a avaliação da resistência de diferentes resinas. Eu não estou sendo específica quanto a essas resinas. Já nos objetivos específicos, a gente vai colocar objetivos mais detalhados. Então, comparar resinas nanohíbridas e microhíbridas submetidas a diferentes ciclos térmicos. Então, eu já estou sendo bem específica ao tipo de resina que a gente está comparando, o que vai acontecer na nossa metodologia. E aí a gente entra num próximo ponto, né? A gente falou aqui sobre títulos, sobre introdução, sobre objetivos, e aí agora a gente parte para a questão das nossas hipóteses de pesquisa, né? A partir do momento que a gente direcionou um título, um objetivo, a gente está bem direcionado ali para a nossa pesquisa. Então agora seria, né, no caso dessa parte da hipótese, seria uma previsão do que a gente teria de resultado na nossa pesquisa, né? A gente sempre vai trabalhar ali inicialmente com 2 hipóteses, né? Nesse caso aqui, né, vocês trouxeram, né, a questão da comparação de resinas nanohíbridas e microhíbridas. E aí nesse caso aqui, por exemplo, a hipótese nula diz que não há diferença entre os grupos, e aí a alternativa já traz aí que existe uma diferença entre esses grupos, né? E aí é fundamental porque essas hipóteses elas vão guiar a gente ali durante todo o período do estudo, né? Podem ser que sejam, podem aparecer, no caso, mais hipóteses. E aí, no caso aqui, a gente entraria também no quesito de quanto mais grupos ou que a gente delimitar ali na pesquisa, a gente tiver mais hipóteses, a gente vai ter dentro dessa pesquisa, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a parte da metodologia, que eu acredito assim seja uma parte muito importante da nossa pesquisa, desse início do projeto, né? Onde a gente primeiro vai definir ali qual vai ser o tipo de estudo. Se meu estudo ele vai ser observacional, se ele vai ser experimental, transversal ou algum outro tipo. Depois a gente vai começar a ver a parte do tipo, do desenho do meu estudo, né? Então, no caso de uma pesquisa in vitro, né, que é o que a gente vai abordar mais, a gente vai ver a questão dos grupos que a gente vai estudar, né? E que tudo isso seja de forma transparente, seja de forma organizada,
Também a gente vai ver questões éticas, né? Que isso no artigo científico a gente não pode esquecer. Se a gente estiver trabalhando com seres humanos ou até mesmo amostras dentais, a gente precisa ir para o comitê de ética, né? Fazer aquele termo. Se a gente for já para a parte da clínica, né, onde vai ter o paciente, a gente vai ter que ter o consentimento livre e esclarecido, assinado pelo participante, né, onde ele vai estar ali autorizando todo aquele processo. E no caso do estudo in vitro, né, é muito importante a gente ver a questão das amostras, né, as amostras dentárias, autorização da parte da material biológico, né. E outro ponto da parte da metodologia é o local e o tempo da coleta, né? Então, a gente vê aonde a gente vai coletar aquele material, né? Também verificar a parte de grupos experimentais, as descrições dos grupos, tudo isso vai na parte da metodologia, né? Então, a gente vai fazer as descrições dos grupos, a partir da inclusão e exclusão, aquelas amostras dentárias, o que é que eu vou incluir e aquilo que eu vou excluir, né? Então, tudo isso a gente vai verificando durante todo o processo de montagem dessa metodologia. Também verificar também a quantidade de número de N's, né? Que a gente também vai ver, coletar ali como é que vai ser. A estatística, né? Qual vai ser a estatística que eu vou estar utilizando, se vai ser a ANOVA ou teste de Tucker, né? Então, tudo isso a gente vai avaliar ali na parte da metodologia. Acho que o mais importante aqui na metodologia, que talvez seja um dos pontos assim, que eu acho que seria mais difíceis, depois eu acho que da discussão, seria porque você aqui vai descrever basicamente tudo que você vai fazer. Sim, cada vírgula, as máquinas que vão ser utilizadas, e lembrar que essa metodologia ela vai estar respondendo a tua pergunta inicial. Como é que diante dessa metodologia eu vou estar respondendo aquele questionamento que foi feito lá no início, que era a minha dúvida. Né? E aqui entra o destrinchar de tudo, como a Isabel falou, desde lá do cálculo amostral, onde a gente vai definir ali o número de amostras, o número de N's. E assim, lembrando que para quem vai fazer pesquisa, é importante que você saiba que basicamente, praticamente todos os materiais, acredito que todos, eles têm uma ISO que é disponibilizada para que você siga, né, aqueles testes que normalmente são feitos para determinados materiais. E aí você tem que seguir aquela ISO ou procurar um artigo que embase o que você vai realizar, né? E aí, a partir disso, né, você poder buscar aí o resultado da sua pergunta inicial. Isso, Exatamente. Depois da metodologia, o nosso projeto ele também precisa ter um cronograma. Esse cronograma basicamente vai servir para a gente conseguir se organizar. Não quer dizer que eu tenho que seguir a risca daquele jeitinho que eu estou colocando. Em janeiro eu vou fazer a introdução, fevereiro eu vou fazer a metodologia. É uma forma da gente tentar se organizar e também de estimular você, aluno, a tentar fazer na data prevista, para você conseguir fazer o seu projeto na data prevista, conseguir fazer a pesquisa. A gente sabe que às vezes durante a pesquisa acaba demorando um pouco mais do que o planejado, mas esse cronograma ele vai já vir na parte do projeto como uma forma de tentar organizar todo o processo da pesquisa. Então a gente vai estipular mais ou menos um tempo para fazer cada etapa da pesquisa, do projeto ali, que a gente já colocou lá na metodologia, o que a gente vai fazer. Então, no cronograma eu vou colocar lá, vou usar 2 meses para fazer tal etapa, 3 meses para fazer tal etapa, até chegar à finalização realmente da pesquisa. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é a questão dos recursos e o orçamento, né? Porque sem o dinheiro a gente não tem o material para a nossa pesquisa. Então, é muito importante que seja listado, né, todos os equipamentos, os materiais de consumo, os custos que serão necessários para essa publicação. Então, com isso, com todo esse orçamento, digamos assim, a gente vai ver a questão da viabilidade para a gente fazer parcerias, financiar os recursos que serão utilizados e, com isso, também viabilizar essa questão do estudo.
É importante falar da questão da parceria, porque às vezes a gente começa ali a desenhar, né, a nossa pesquisa e ver a quantidade de material, às vezes, que a gente precisa usar, e a gente fica, caramba, quanto que eu vou gastar? Então, entrar em contato com parceiros que vão estar ali lhe ajudando a conseguir fazer tudo aquilo que você planejou, né? Então, parcerias, patrocínios, isso é muito importante e é viável dentro do momento que você está ali fazendo a pesquisa, né? Que está contribuindo ali, né, para o crescimento da odontologia em si. E hoje, assim, a gente já conta com muitas empresas que têm interesse, apesar de que não são muitas, né? Hoje, diga-se de passagem, não existem muitas empresas que contribuem para a pesquisa, mas que já abriram esse olhar para a área da pesquisa, né? A gente tem hoje muito forte aí, não só as faculdades particulares como a nossa, mas faculdades públicas que já trabalham com pesquisas também e que nos ajudam também nessa parte. Então, assim, é imprescindível que essas empresas, né, quanto mais, melhor, para que essas pesquisas elas realmente tenham um embasamento maior, para que realmente a gente tenha um nível científico muito maior, que realmente se a gente tivesse uma parceria maior, se a gente tivesse um investimento maior em pesquisa, com certeza as nossas pesquisas seriam bem mais. Uhum. E agora falando um pouquinho das referências, que assim, vamos dizer, é muito importante na pesquisa, porque ela vai ser a base para guiar a nossa pergunta. A gente precisa dessa base para fazer um bom trabalho, né, ali como guia. E aí a gente deve seguir essas normas, depende da sua instituição que você vai fazer, pode ser a BNT, Vancouver, preferir artigo científico, querendo ou não, a gente está ali cada vez mais se atualizando nos artigos, cada vez mais saindo artigos novos, e utilizar referências atuais, né, ali entre 5, 10 anos, para não ficar algo tão antigo, porque todo dia a gente está vendo coisas novas, né? Então a gente prefere ali dar uma opção de 5, 10 anos para a gente ver o que for de mais atual, para ter esse bom embasamento na nossa pesquisa, né? Para responder nossas perguntas. E aí interessante também que a gente já falou agora de todos os passos. Acho que a Isabel até já chegou a comentar esse último que eu ia fazer aqui, que era das considerações éticas que a gente tem que fazer, que não necessariamente porque a gente está trabalhando, sei lá, com resinas e a gente não tem nenhuma ética sobre esse tipo de trabalho, né? A partir do momento que você trabalha com resina, né, você pode também trabalhar com dentes, né, associados, ou algo, sei lá, uma cultura celular ou alguma outra coisa, e tudo é necessário de um termo, né? Então a gente tem um comitê de ética, né, que segue uma resolução aí que o número é 466/12, que aí no caso fica responsável por realizar toda essa parte de conduta ética, né? E aí eu nem coloquei aqui, mas a gente estava falando aqui, eu estava lembrando que aí talvez o importante também depois daqui é que depois que todo esse material foi preparado, que teve toda essa pesquisa, que a gente está falando aqui, sei lá, uns 15 minutos, mas aqui a gente leva o quê? 1 ano, 2 anos, algumas pessoas 4 anos, 5 anos para desenvolver uma pesquisa, que a gente sabe que não é fácil, não é rápido, né? E que às vezes demanda muita paciência, né? Às vezes demanda até refazer. Refazer várias vezes. Que posteriormente a gente vai procurar uma revista, né? Ou algum meio para publicar isso, né? Então, assim, aí eu digo sempre isso, agora é a hora do retorno, né? Do retorno que vem para quem trabalha com publicação, essa é talvez assim, a melhor parte, né? Ter seu artigo publicado e em uma revista onde tem um respaldo científico, um alto fator de impacto, e isso impacta basicamente assim, tudo na vida, né? daquele acadêmico, da pós-graduando, enfim. Então, a gente pode perceber, né, que tudo vai se conectar. Desde o momento que a gente decide o nosso tema, até a introdução, o objetivo, hipótese, metodologia. E quando a gente planeja, né, faz esse projeto bem estruturado, com clareza, né, com ética e responsabilidade. Então, tudo isso é muito importante para a gente construir tanto o nosso projeto como o nosso futuro artigo, né, depois começar a fazer. E é isso, a gente queria agradecer a todos que disponibilizaram ainda o seu tempo para nos ouvir, e viva a ciência!